Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Everton Ribeiro, aquele nome que recentemente vinha sendo exaltado nas arquibancadas e nos resumos esportivos do Bahia, agora surge no radar de todos os torcedores do Corinthians como a grande surpresa do mercado. A chegada dele ao clube paulista sem custos, de forma totalmente gratuita, mexe com as expectativas de quem acompanha cada lance da temporada e promete gerar impacto imediato dentro do elenco. Os rumores indicam que a diretoria alvinegra agiu com velocidade e inteligência, aproveitando uma janela de oportunidade que poucos imaginavam existir. A movimentação do Corinthians, ao garantir um atleta que despontou como destaque absoluto no Nordeste, reacende discussões sobre planejamento, investimento e, claro, rivalidade, especialmente em um cenário onde a competição por nomes de qualidade é cada vez mais acirrada. É inegável que o timing da contratação traz à tona questionamentos sobre os bastidores do Bahia, sobre como um jogador de tal envergadura pôde ser liberado sem custos, e sobre as intenções do Corinthians em consolidar ainda mais seu protagonismo no mercado. O burburinho cresce nas redes sociais, nos grupos de torcedores e nos programas esportivos, criando aquela atmosfera típica de expectativa e suspense que todos adoram. A chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians não é apenas uma transferência, é uma declaração de intenções que acende a chama da rivalidade com o Bahia e coloca o clube paulista em uma posição estratégica de destaque. O jogador, conhecido por sua habilidade com a bola nos pés, visão de jogo e capacidade de decidir partidas importantes, entra em um ambiente onde cada lance é analisado e cada movimento é questionado, mas também onde a torcida tem sede de conquistas e quer ver nomes de peso fazendo diferença. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu contatos discretos, movimentos estratégicos da diretoria e um planejamento meticuloso para aproveitar a situação do contrato do atleta, garantindo sua chegada sem custos extras. Além disso, a expectativa é que Everton Ribeiro se torne uma peça-chave na reestruturação do meio-campo corintiano, trazendo experiência e qualidade técnica que faltavam em momentos decisivos das competições. O impacto psicológico dessa contratação também é citado por analistas: reforçar a moral da equipe, criar confiança nos companheiros e mostrar aos rivais que o Corinthians está atento a cada oportunidade no mercado. A torcida, por sua vez, começa a se envolver emocionalmente com a chegada do jogador, compartilhando opiniões, memes e teorias sobre como ele pode transformar o time em campo, gerando aquele burburinho típico que só grandes contratações conseguem provocar. O clima em torno de Everton Ribeiro chega a ser eletrizante, quase palpável, e não se limita apenas ao Corinthians. A notícia rapidamente se espalha pelas redes sociais, por programas esportivos e entre comentaristas, provocando debate sobre o impacto real do jogador em seu novo clube. Muitos questionam se ele conseguirá se adaptar rapidamente ao ritmo do futebol paulista e se manterá a regularidade que o tornou destaque no Bahia. Ao mesmo tempo, há quem veja na transferência uma jogada de mestre da diretoria corintiana, capaz de desequilibrar a rivalidade entre os clubes, especialmente em confrontos diretos em competições nacionais. A pressão sobre o atleta, portanto, será grande, mas também vem acompanhada de oportunidades únicas, a chance de se firmar em um dos maiores clubes do país, de se colocar sob os holofotes do futebol brasileiro e de provar que seu talento não se limita ao time que o revelou. Entre especulações sobre salários, metas e possíveis ajustes táticos, o que predomina é a sensação de que essa contratação pode marcar uma era, ou pelo menos um capítulo especial, na história recente do Corinthians. Enquanto a torcida aguarda ansiosa os primeiros jogos para confirmar se Everton Ribeiro será realmente o diferencial que todos esperam. Nos corredores do Corinthians, comenta-se que a chegada de Everton Ribeiro não foi um impulso momentâneo, mas parte de um planejamento maior, que visa reforçar a competitividade do clube em todas as frentes. A direção acredita que, com a experiência do jogador, será possível fortalecer não apenas o setor ofensivo, mas também a presença do time em jogos decisivos, transformando situações de pressão em oportunidades de crescimento. Ao mesmo tempo, o burburinho fora de campo é inevitável. Torcedores rivais, principalmente do Bahia, demonstram indignação com a liberação do atleta sem custos, levantando debate sobre gestão esportiva, valorização de jogadores e estratégias de mercado.
Essa rivalidade, que já tinha contornos históricos, agora ganha mais tempero, fazendo com que cada encontro entre os clubes seja analisado sob a perspectiva de quem leva vantagem nas negociações e quem consegue extrair o máximo de talento de forma mais eficiente. As redes sociais fervem com opiniões divergentes, teorias sobre o futuro do jogador, comparações com nomes históricos e expectativas sobre o impacto imediato em jogos-chave. É um cenário perfeito para rumores, especulações e aquele calor típico que somente uma transferência inesperada consegue gerar, mantendo todos atentos a cada movimento, a cada declaração e a cada sinal de evolução dentro do elenco. O fato é que Everton Ribeiro chega ao Corinthians em um momento delicado e promissor ao mesmo tempo, cercado de expectativas e pressões que podem tanto impulsionar quanto desafiar sua performance. A torcida já se projeta em jogos decisivos, imaginando o jogador ditando o ritmo do meio-campo, criando chances e mostrando que a contratação gratuita foi uma jogada de inteligência da diretoria. Analistas esportivos especulam sobre a possível integração com outros atletas, sobre como ele se adaptará ao estilo de jogo da equipe e sobre o impacto psicológico que sua presença terá sobre adversários diretos, especialmente o Bahia, que agora precisa lidar com a sensação de ter perdido um talento sem custo. Entre rumores sobre negociações futuras, ajustes táticos e comentários de bastidores, a narrativa que se forma é de um Corinthians que se movimenta estrategicamente, aproveitando oportunidades e reacendendo rivalidades históricas de maneira inteligente. Cada detalhe é observado, cada palavra é analisada e cada gesto do jogador é interpretado como indicativo de sucesso ou desafio, criando aquele clima típico de suspense e expectativa que os fãs adoram. Enquanto a história de Everton Ribeiro no clube começa a ser escrita com uma mistura de expectativa, tensão e aquela certeza de que grandes capítulos estão por vir. A chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians cria um cenário fascinante de especulação e curiosidade que se espalha de maneira quase viral entre torcedores, comentaristas e jornalistas esportivos, gerando teorias sobre como o clube paulista pretende utilizar seu talento de forma estratégica. O jogador, que brilhou intensamente no Bahia e conquistou a admiração de fãs em todo o país, agora se depara com uma realidade diferente, cercada de pressão, expectativa e aquela responsabilidade única de justificar sua chegada sem custo algum. Entre os bastidores, circulam rumores sobre reuniões discretas, conversas estratégicas com a comissão técnica e ajustes finos para encaixar o meia no esquema tático do time, tudo visando maximizar seu rendimento e seu impacto em jogos decisivos. Além disso, o burburinho inclui análises sobre rivalidades regionais e nacionais, principalmente com o Bahia, que vê o atleta partir de forma gratuita, provocando questionamentos sobre planejamento e valorização de talentos. Nas redes sociais, os torcedores corintianos já projetam dribles, passes e gols, enquanto os rivais comentam sobre a ousadia da diretoria alvinegra. Cada detalhe, desde a integração nos treinos até os primeiros minutos em campo, é acompanhado com atenção redobrada, criando uma narrativa intensa que mistura expectativa, tensão e aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer. O impacto psicológico da chegada de Everton Ribeiro também é tema constante entre analistas e comentaristas, que especulam sobre como sua presença pode mudar o comportamento do elenco e influenciar a dinâmica dos jogos mais acirrados. A experiência do atleta é vista como um ativo estratégico, capaz de criar soluções em momentos críticos, estimular a criatividade no meio-campo e transmitir confiança aos companheiros, ao mesmo tempo em que pressiona adversários a reconsiderarem suas estratégias. Entre os torcedores, a sensação de antecipação é quase palpável, com discussões sobre como o jogador se encaixará no esquema tático, quais serão suas funções principais e como ele poderá influenciar confrontos diretos, principalmente contra equipes que costumam desafiar o Corinthians historicamente. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria corintiana planeja aproveitar a notoriedade do jogador para fortalecer a marca do clube, aumentar engajamento com patrocinadores e criar uma aura de competitividade que transcende os limites do campo. As conversas sobre salários, metas e contratos futuros se misturam a comentários sobre a personalidade do atleta, sua capacidade de liderança e a importância de manter um ambiente harmonioso no vestiário. Tudo isso contribui para a construção de um cenário que, embora seja baseado em rumores, gera aquele burburinho típico que deixa torcedores, jornalistas e analistas presos à expectativa de cada movimento do novo reforço. Enquanto os torcedores corintianos celebram a chegada de Everton Ribeiro, os fãs do Bahia sentem uma mistura de frustração e incredulidade,
questionando os motivos que levaram o clube a liberar um talento de forma gratuita e refletindo sobre as consequências dessa decisão para o futuro da equipe. Nos bastidores, o clima é de especulação, há comentários sobre possíveis negociações futuras, sobre como a saída do jogador pode impactar o desempenho do time nordestino e sobre a necessidade de encontrar substitutos à altura para manter a competitividade. A rivalidade entre os clubes, que já tinha nuances históricas, agora ganha uma intensidade maior, com provocações sutis nas redes sociais e debates acalorados nos programas esportivos. Cada detalhe sobre a adaptação de Everton Ribeiro é analisado, desde seus primeiros treinos até sua integração com líderes do elenco, como forma de prever se ele conseguirá influenciar positivamente o time ou se enfrentará desafios inesperados. Além disso, analistas esportivos discutem como a movimentação do Corinthians no mercado reflete uma estratégia ousada, capaz de aproveitar oportunidades raras e de reforçar o poder de atração do clube. Toda essa atmosfera cria um ambiente de expectativa constante, fazendo com que a chegada do jogador se transforme em tema central de discussões e rumores, mantendo todos atentos a cada novidade, a cada declaração e a cada indício de impacto no futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O timing da contratação de Everton Ribeiro pelo Corinthians é outro ponto que alimenta o burburinho e a especulação, já que a movimentação inesperada parece ter pegado não apenas os torcedores do Bahia, mas também rivais diretos do Corinthians, completamente de surpresa. Analistas apontam que a negociação aproveitou uma brecha estratégica no mercado, garantindo um reforço de qualidade sem custos adicionais, o que gera debate sobre planejamento e eficiência administrativa. Enquanto isso, os torcedores do Corinthians projetam sonhos de conquistas, imaginando o jogador como peça-chave em jogos decisivos, capaz de criar jogadas geniais e desequilibrar partidas importantes. Nos bastidores, comenta-se sobre conversas discretas entre diretoria e comissão técnica, ajustes táticos planejados para tirar o máximo proveito da habilidade do atleta e estratégias de engajamento com a torcida, aproveitando o buzz gerado pela notícia. Ao mesmo tempo, rivais e ex-analistas do Bahia discutem a perda de um talento que poderia ter elevado a equipe nordestina a outro patamar, levantando questionamentos sobre valorização de jogadores e planejamento de longo prazo. O clima de expectativa e rumor é reforçado pelas redes sociais, onde cada comentário, vídeo de treino ou declaração é interpretado como indício do futuro desempenho de Everton Ribeiro, tornando sua chegada não apenas uma contratação, mas um verdadeiro espetáculo midiático que alimenta a rivalidade e o suspense entre torcedores, clubes e profissionais do esporte. A trajetória que se inicia agora para Everton Ribeiro no Corinthians promete ser marcada por desafios, expectativas e, claro, muita atenção dos torcedores e da mídia especializada, que não vão poupar detalhes sobre sua performance. A integração ao time é acompanhada de perto, desde os treinos até os primeiros jogos oficiais, e cada movimento do jogador é analisado como possível indicativo de sucesso ou dificuldade, criando uma narrativa constante de suspense e especulação. Entre rumores sobre adaptação, influência no meio-campo e impacto psicológico sobre adversários, o que predomina é a sensação de que o Corinthians realizou uma jogada ousada, aproveitando a oportunidade de contratar um atleta de destaque sem custos. A rivalidade com o Bahia, reforçada por essa transferência inesperada, se intensifica, gerando provocações nas redes sociais e debates acalorados nos programas esportivos, enquanto torcedores projetam gols, assistências e dribles que poderão definir partidas decisivas. Ao mesmo tempo, a expectativa sobre a continuidade do jogador, suas metas individuais e seu papel na consolidação do time como protagonista nacional mantém todos atentos, criando aquele burburinho típico que só grandes contratações conseguem provocar. Em resumo, a chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians não é apenas uma notícia de mercado, mas o início de uma narrativa envolvente, cheia de especulações, rivalidades e expectativas que promete movimentar o futebol brasileiro nos próximos meses. A repercussão em torno de Everton Ribeiro não se limita ao campo, mas se espalha por toda a esfera do futebol nacional, alimentando conversas sobre mercado, rivalidades e estratégias de clubes. Comentários sobre sua chegada gratuita ao Corinthians misturam surpresa, elogios e críticas, enquanto torcedores analisam possíveis combinações táticas, formação de equipe e impacto em jogos decisivos.
Os rumores indicam que a diretoria alvinegra planeja utilizar a notoriedade do atleta para fortalecer o engajamento com a torcida, criar expectativas positivas para a temporada e demonstrar poder de planejamento estratégico. Paralelamente, o Bahia se vê diante de questionamentos sobre decisões internas, gestão de talentos e visão de longo prazo, enquanto rivais históricos aproveitam para explorar a narrativa de oportunidade desperdiçada. O efeito dessa transferência é amplo. Cada treino, cada passe, cada atuação em campo será interpretado como reflexo de uma estratégia vencedora ou como aviso de que ajustes ainda são necessários. Entre rumores de bastidores, projeções de desempenho e discussões sobre rivalidade, o que se estabelece é um ambiente intenso e envolvente, capaz de manter torcedores, jornalistas e analistas ligados a cada notícia, criando uma sensação de suspense permanente, tornando a chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians muito mais que uma simples contratação. É o início de um capítulo cheio de expectativas, rivalidade e impacto no futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!